Salve, salve galerinha do canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pedido do canal é pedido na área. Muito boa noite, muito boa madrugada, muito bom dia. Você está acompanhando esse nosso vídeo, esse nosso conteúdo, muitíssimo obrigado, grato por você, amigo, amiga, estar aí curtindo, prestigiando. Se gostar do conteúdo, deixe seu like, se inscreva e vamos juntos. Estarei montando um time aqui baseado nas opções, né, da rodada, pensando aí nas competições sul-americanas da semana que vem, Libertadores, Sul-Americana, times tentando apoupar e outros a manter o elenco. Para isso, vamos tentar aí construir uma mente, um time baseado em possíveis SGs na rodada, tá? Candidatíssimos à rodada. Entre esses aí, vejo o Fluminense, primeira condição, Botafogo em segunda posição para SG, né? Elencando aqui no ranking. Depois teríamos o Atlético Paranaense e aí ousados, Flamengo, um dos ousados para a rodada, pensando em SG. Outro ousado também pensando em SG para a rodada seria Palmeiras. Teremos também aí, pensando em SG ousado a rodada, teremos aí o Fortaleza contra o perigoso RB Bragantino, tá bom? Vamos lá então, vamos fazendo o nosso time aqui pensando já nessa estrutura de SG para a rodada. Vamos aqui com a opção de Plácido e vou fechar aqui com onde está o Marcelo. Tá na dúvida, né? Vamos colocar aqui o Marcelo. Então, claramente, vamos aí na perspectiva de SG de Fluminense e de Botafogo, tá? Conforme já dito aqui, né, o SG do Fluminense um pouco mais à frente em relação ao SG do Botafogo na rodada. Banco de reservas, vamos com Samuel Xavier. Linha de zaga, vamos aqui com o Vitor Cuesta. Então, tá aí uma base de SG do Botafogo para a rodada. Bom, no gol, estarei indo aqui com o Fábio, no Fluminense. O Santos apenas 3 gols marcados no campeonato como visitante e 11, se não me falha a memória, sofridos. Banco de reservas, vamos aqui com... Não vou com o PR, porque fica muito nítido daí a questão do Botafogo. Então vou aqui com o Rafael do São Paulo, tá certo? Uma boa opção, ninguém indo aí na opção do Rafael do São Paulo. Linha de zaga, aí eu vou um pouco mais diferente para a rodada dessa linha de zaga. Temos o Arboleda, temos o Lucas Beraldo. O Beraldo pode compensar um pouco mais o Arboleda nessa rodada. Questão de desempenho. E uma opção bem interessante aí o Tite, né? Pouquíssimos jogos aí que não foram tão bem com o Tite, com o Fortaleza dentro de casa, né? Tá aí, ótimas pontuações do Tite. Não negativou, menor pontuação 0,90, 1,80, rodada 1, rodada 3, de lá para cá, ótimas pontuações, essas são da última rodada, 2,60 perdendo SG, jogo complicado sim, mas possibilidade de um 0x0 ou de um SG de Fortaleza podendo pintar, tá? Então aqui um pouco mais ousado, vou com o Tite, do Fortaleza. Na zaga, no banco de reservas, vou estar indo aqui com o Lucas Beraldo do São Paulo. Vamos então ao nosso meio-campo. Nosso meio-campo aqui, pensando nessa perspectiva, né, das competições sul-americanas, minutagem do Veiga, minutagem do Arrascaeta podem ser afetadas. Não vejo o Eduardo como uma boa opção. Por que não? Muito irregular. Se olharmos aqui o desempenho do Eduardo nos últimos jogos como mandante da equipe do Botafogo, muitos altos e baixos. E aí cabe uma interessante observação. Rodada 1, bem. Rodada 4, não. Rodada 5, bem. Rodada 7, não. Rodada 8, bem. Rodada 10, não. Rodada 13, não. Rodada 15, bem. Então tá muito sim, muito não, muito sim, muito não, né? Então muito aí nessa questão. Então, baseado nisso, vou estar indo aqui com o Arias, bem interessante, funciona como um terceiro atacante na equipe do Fortaleza, na equipe do Fluminense contra o Santos, jogador funcional, tá bem interessante para a rodada, muito boa opção. Então vamos com Arias, o Fluminense. Uma outra opção aqui, eu vou estar indo com o Villa Sante, ótimos números, fez 10 pontos em 2 rodadas seguidas em jogos fora de casa, com assistência. Né? Tá vendo isso, impedido? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Um visitante, tá aí o Villa Sante, né? Uma assistência, tá? No último jogo contra o Bahia.
e finalização na trave e 2 ótimas pontuações, tá? Jogador que começou muito mal os primeiros 4 jogos fora de casa com a equipe do Grêmio, mas 2 sequências muito positivas e o Goiás segue na posição do Villaçante, tá certo? Nossa terceira opção eu vou estar indo aqui. E aí tem uma opção um pouco mais baratinha, né? O Michel Araújo, ótima opção da equipe do São Paulo para essa rodada, exemplo do Villaçante, e também o Adson do Corinthians, para quem gosta aí de opções bem acessíveis para a rodada, bem baratinhas. A exemplo também do Marcelino Moreno, da equipe do Coxa. Bom, vamos lá então aqui com o nosso terceiro meia. Vou estar fechando aqui. Por enquanto eu estou com o Villaçante e o Arias. Então, terceira opção aqui de meia, vou estar fechando com algumas opções. Vou fazer uma aposta, tá? No Eduardo, embora não tão bem, mas pode ser interessante no Coritiba procurando o ataque, a ofensividade, e aí gerar espaços, o Eduardo para uma assistência, um hipotético gol. Então vamos aqui com o Eduardo, na ausência aí do Arrascaeta e do Veiga, que podem ser aí baixas, pontuação baixa, mas tem muitos potenciais, tanto principalmente o Arrascaeta do que o Veiga, tá? Mas podem ser boas opções, mas a questão da minutagem, caso de preservação, pode ser aí um fator a contribuir na rodada, na pontuação, tá? Banco de reserva eu estou indo aqui com o Marcelino Moreno, do Coxa, certo? Não quero ir com o Marcelino Moreno, que eu estou indo com o Botafogo. Você pode então optar aqui, né? Como já citei aí, né? O Adson do Corinthians, tá? Jogador baratinho, interessante para a rodada, bem viável, tá bom? Deixa eu pegar aqui o Adson. Cadê o Adson? Tá aqui o Adson. Vamos pro ataque. Nosso ataque aqui vamos estar indo com o Tiquinho. Coritiba, um dos times que mais sofrem gols no campeonato. É exemplo também do Cano. E a questão do Vitor Roque, né? Contra o Cruzeiro. A minutagem do Vitor Roque pode também ser afetada. Surgiram comentários de talvez 60 minutos. Né? O Atlético Paranaense muito forte dentro de casa. Posso ir sem o Vitor Roque? Eu acho um pouco mais arriscado, tá certo? Mas se der-se ao luxo de não ir com o Vitor Roque, tem a opção do Rony. O América também tomando muitos gols, tá certo? Então o Rony também pode ser uma boa peça. Vale sim como opção o Ferreirinha do Grêmio, como uma ótima opção. O problema é que o Grêmio fora de casa é um time quase que inerte. Pouquíssimos gols. O Goiás está tomando gols. Né? Não tão regularidade, uma média de 1,70 gols sofridos, né? 1,76 se não me falha a memória. Número considerável, mas mesmo assim o Grêmio fora de casa não é uma equipe que agride tanto, produz tanto scout, principalmente o Soares, como é na Arena Grêmio, tá certo? E uma outra opção seria o Thiago Galhardo, a exemplo também do Guilherme Marques, da equipe do Goiás, porque o Grêmio tá tomando gols, atuando fora de casa, tá? Opções um pouco mais baratinhas. Bom, temos o Davinho também, né? O Davidson, também uma boa opção também das baratinhas para essa rodada, em termos de atacante. Bom, então temos o Vitor Roque, já falei de Soares, o Roger Guedes, interessantíssimo, né? Pelo que o Vasco está sofrendo, né? De gols na rodada. Então, não quer ir com o Tiquinho, pode ir com o Roger Guedes, como um pouco mais alternativo, tá certo? O Roger Guedes como um pouco mais alternativo. Lembrando que o Roger Guedes teve uma queda de rendimento nos últimos jogos. Olharmos aqui um pouco mais de perto o rendimento do Roger Guedes como Corinthians comandante sem torcida. O Roger Guedes nos últimos jogos, dois últimos jogos, rendimento bem abaixo do esperado. Começou bem os 4 primeiros jogos como mandante, né? O Roger Guedes com gol, participação ofensiva, né? 2 gols contra o Fluminense. Mas de lá para cá, nos últimos 2 jogos, o Roger Guedes não foi tão bem assim, tá? Deixando a desejar. Mas dá para pensar no Roger Guedes na rodada assim. A questão do Vitor Roque, já digo e repito mais uma vez, a questão da minutagem pode ser afetada. Um jogo complicado, o Cruzeiro, uma equipe que joga muito bem fora de casa. O Atlético Paranaense também é um dos candidatos SG para a rodada. É exemplo do Flamengo, né? Não seria um SG tanto ousado, um SG um pouco mais provável para a rodada. Amanhã eu vou deixar bem certinho a questão do SGs para vocês aí no nosso canal. Então o Vitor Roque também tem muito potencial para essa rodada, mas se você quiser aí um pouco mais condensável,
pode pensar aí no Tiquinho, no Roger Guedes e no Cano, tá? Ah, o Vitor Roque eu não quero deixar de ir. Então, você pode fazer a substituição aí do Roger Guedes, que teve uma queda nos últimos jogos, pelo Vitor Roque e aí manter o padrão consistência. Caso não queira filtrar nessa opção, Roger Guedes é uma opção também das mais viáveis para a rodada. Vamos aqui no nosso banco de reservas, vou estar colocando aqui no banco de reservas ele, Vitor Roque. Nosso técnico, 3 opções aqui, né? Esse time aqui tem apenas 10.4 cartoletes para gastar. Nós temos aí como opção Fernando Diniz, temos o Abel Ferreira, o Bruno Lage do Botafogo, a melhor opção para a rodada. Voivoda, precisando de 0.90, um ótimo técnico pensando em valorização. Wesley Carvalho, técnico do Atlético Paranaense, uma opção viável, mas os mais caros pensando em valorização para a rodada, precisando de quase cerca de 5 pontos, 5.6 para começar a valorizar. Dorival Júnior, ótima opção, um jogo interessante contra o Bahia. O problema do São Paulo é a questão ofensiva, mas uma boa opção sim para a rodada. Temos o Luxemburgo, os mais baratinhos para a rodada, contra o Vasco. Interessante que o Luxemburgo também é ótimo para valorização e também para o ganho extra, com a possibilidade de vitória mais um ponto. Então vou estar fechando aqui com o Luxemburgo nesse elenco. E, portanto, esse time aí desse material, desse conteúdo aqui formado, criado, construído para todos vocês aqui nesta transmissão. Para esse time aqui eu vou estar indo um pouco mais diferencial. O capitão, acredito muitos estejam indo com o Tiquinho Soares como capitão para a rodada, outros com o Roger Guedes, mas aqui eu vou me filtrar no Cano, na possibilidade de gols contra a equipe do Santos. Santos tomando muitos gols nos últimos jogos, sofrendo para centroavantes, para atacantes. Então o Cano pode ser uma ótima pedida. Valeu? É isso então, deixa eu tirar esse anúncio aqui. Tá aí o nosso time com Fábio no gol, Marcelo de Plácido, Cuesta, Tite, linha de zaga. Meio de campo Eduardo Arias, Villa Sante. Atacantes Tiaguinho Soares, Roger Guedes, Cano, Capita, técnico Vanderlei Luxemburgo, time custando 146,04 cartoletes. Banco de reservas Rafael, Lucas Beraldo, Samuel Xavier, Adson e Vitor Roque. Tá aí, portanto, o nosso time baseado nessa estrutura para essa rodada, com as possibilidades de poupar jogadores na próxima rodada. Então tá um time focado nessa estrutura, neste padrão. Se gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva. Muito obrigado, uma ótima noite, um ótimo dia, ótima rodada e até a próxima. Valeu, Impedido Canal, canal Impedido!